Amém. Vamos lá, continuar a nossa leitura. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler a história base, que eu tenho falado, do versículo 1 ao 6, desse capítulo, e que ela é desenvolvida no restante, ela é desenvolvida no restante do capítulo, também no capítulo 13, e a gente está comentando aqui essa passagem, esse trecho aí, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 7 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Tá? Então, nós vimos a semana passada, eu dei uma ênfase lá no final da aula, dessa palavrinha sinal no céu, que a mulher ela é um sinal e o dragão é um outro sinal. Na verdade, a mulher é o grande sinal, e o dragão é um outro sinal. Então, há uma ênfase ali na figura dessa mulher, representando alguma coisa, que a gente já vai falar exatamente o que pode ser essa mulher, quem pode ser essa mulher, mas o mais importante é que é o filho dela. É o filho dela que vai governar todas as nações com cetro de ferro. Nós já vimos isso aqui no capítulo 11. Lembra que o governo, os reinos do mundo foi dado ao Senhor e ao seu Cristo. Lembra que lá, isso aqui que está falando que vai acontecer, já aconteceu. Então nós estamos numa janelinha cíclica, voltando antes daquilo do capítulo 11. Isso aí está bem claro, Esse ciclo aí de relatos e de passagens. Então vamos lá. Há aqui também, gente, um contraste. Lembra novamente daquilo que eu tenho falado? Dos xerox negativo, que Satanás faz, dos contrastes que ele faz, os contrapontos, as imitações, Aqui também há um contraste entre essa mulher e uma outra mulher que aparece em Apocalipse. Essa mulher, você percebe aqui, ela é vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então ela tem algumas características aqui. Você tem uma outra mulher, mas uma mulher que ela é a grande prostituta. Então, olha que interessante, nós temos uma cidade celestial, Nova Jerusalém, e nós temos uma cidade que representa todo o sistema maligno, que é a Babilônia. Nós temos uma mulher que vai dar um filho que vai governar as nações, e nós temos em Apocalipse o relato de uma outra mulher, uma prostituta que embriaga as nações, com a sua imoralidade, sua prostituição espiritual, também física, mas é uma prostituição no sentido de troca de adoração. Ao invés de adorar o Deus verdadeiro, eles estão seguindo os sistemas dos poderes deste mundo caído. Tá? Isso é importante. A idolatria está muito associada à imoralidade, sempre. Tá? Então, quando a gente fala de imoralidade, você pode, em Apocalipse, você vai ver que o termo, ele muitas vezes está se referindo à idolatria. E, consequentemente, a imoralidade que existe no mundo, da vida sexual imoral, ela é como se fosse uma consequência do distanciamento da adoração verdadeira a Deus. Tá? Isso é muito interessante, como essas coisas elas caminham juntas ali. Então, preste atenção, vamos ver aqui essa outra mulher ruim aí, que aparece lá no capítulo 17. Vamos dar uma olhada lá, para a gente ter essa ideia desses contrastes aí que estão acontecendo. Apocalipse 17, versículo 1, nós lemos assim,
sei se o Davi vai conseguir colocar lá, Davi. Um dos sete anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então existe uma mulher que está fazendo coisa errada, né, ali, e ela vai ser julgada. E aqui vai mostrar esse julgamento dessa mulher. Vai no versículo 4. Essa mulher aí estava vestida de púrpura, de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Olha que interessante, né? Os detalhes que ela tem. Ela tem uma característica ali, ela se veste com vestimentas, gente, de poder, de domínio, de realeza. Mas o que está dentro né, daquilo que ela aparente ouro, o que sai de dentro, para Deus são imundícies, impurezas, né, da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu não vou ensinar esse texto, tá? Isso aí nós vamos ver lá para frente. Mas nós estamos vendo que existe esse contraste. Existe uma mulher aqui, né, que ela serve o mal e ela embebeda as nações com as imundícies e coisas contrárias a Deus. E olha no 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue da igreja, dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Fala de novo do tempo, né, da perseguição à igreja que está acontecendo, do martírio. E ela aqui, gente, ela se deleita, ela se embriaga em perseguir a igreja, em matar as testemunhas de Jesus. Olha que forte. Lá no versículo 18, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui ele já deu a interpretação da mulher. Vamos ver que grande cidade é essa depois. Tá? É um código depois do outro, né? A mulher é a grande cidade que domina sobre os governantes da terra. Então existe aqui uma cidade, um sistema político, econômico. Olha que interessante, uma cidade, uma organização, né, política, econômica e social, que essa organização política, econômica, social, religiosa, uma cidade, ela influencia todos os outros reis governantes da face da terra, fazendo com que eles bebam do cálice dela, embriagando todas as nações e perseguindo então os santos de Deus. Tá? Então você está vendo aqui esse contraponto dessa mulher do capítulo 12 com essa agora ela vai ter a queda dela no capítulo 18. Nós vamos ver mais para frente isso aí. Deixa eu só ver se tem aqui. Uma outra observação, em Apocalipse 19, 2, diz assim: porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Fala do julgamento final dessa mulher. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue daqueles que ela estava matando. Então olha que interessante, aqui você vai ver que ela persegue os santos, se embriaga do martírio dos santos, mas logo em Apocalipse mostra que Deus vai julgar essa prostituta e vindicar os santos, o sangue dos santos que ela matou, e que eles não vão ficar mortos. Lembra que a morte desses mártires, né, não é o fim deles, é a vitória, porque eles vão ser ressuscitados com corpos semelhantes ao corpo de Jesus, com corpos eternos, imortais e eternos depois. Então não existe nunca, né, a vitória
permanente do mal. É isso que Apocalipse vai mostrar, tá bom? Volta então lá no capítulo 12. A mulher aqui, essa mulher, ela está vestida do quê? Do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Essa descrição, né, tripla aí, vestida do sol, lua debaixo do pé, coroa, 12 estrelas, ela lembra muito, se você lembrar de um texto do Antigo Testamento, de um sonho de José, que ele sonha, né, também ali, não sei se você vai lembrar, feixes de trigos ali, ele sonha depois com o sol, a lua e 11 estrelas, né? E lá no sonho de José, o sol e a lua eram os pais de José, né, que depois, e os irmãos, as estrelas. Então, você tem já esse tipo de figura na literatura Antigo Testamento. Lógico que aqui significa outra coisa. Mas você percebe que o método de escrita, gente, é isso que eu falo, era normal para eles, né? O próprio sonho de José mostrava que o pai, o sol, a mãe, a lua, as estrelas, que eram os irmãos, iriam se prostrar diante dele. Aí os irmãos ficaram com inveja, né? Venderam ele e no final das contas foi isso que aconteceu. Todo mundo teve que se prostrar diante dele no Egito, como o governador ali do Egito, né? Então, são figuras de linguagem, como eu tenho falado, símbolos. Então, é óbvio que essa mulher aqui, né, ela não está vestida do sol. O que simboliza o sol? Então, é essa sempre a pergunta. O que o sol está simbolizando? O que o sol representa? Poder, brilho, glória, resplendor. Então, ela está vestida de glória, ela está vestida de resplendor, ela está vestida, né, desse poder de iluminar que tem essa mulher. A lua também, né, também ali, a gente vai ver aqui, uma anotação aqui, olha só. Um teólogo mostra a quantidade de textos nos quais a radiação do sol, da lua e das estrelas se referia ao Israel fiel. Então ele faz um monte de texto, ele levanta textos da literatura, do Antigo Testamento, e ele mostra que quando fala de radiação do sol, da lua, das estrelas, sempre estava ligado à fidelidade de Israel. Quer dizer, eles estavam refletindo a glória de Deus. Tá? Portanto, parece provável aqui que a mulher, presta atenção, é provável que a mulher represente Israel no sentido de representar todo o povo de Deus. Na nossa forma de interpretar, nós estamos entendendo que não há uma distinção do jeito que os dispensacionalistas fazem. Eles distinguem Israel étnico da igreja. Nós não estamos caminhando com esse tipo de interpretação. Nós entendemos que o Israel de Deus no final é o Israel étnico e o gentios convertido a Cristo, formando então o povo final de Deus, tá? Eu estou sempre caminhando para isso. É assim que eu acredito, é assim que o Osborne acaba conduzindo, e assim eu não faço essa distinção que você vai ver algumas pessoas fazerem. Se eu fizer a distinção, muda a interpretação de alguns textos. Tudo bem? Eu não faço. Então eu acredito na interpretação que não há essa distinção. Então eu já estou antecipando, né? Porque às vezes você pode ouvir uma pessoa, pastor, mas aí essa mulher é Israel. Então, ela porque ela está conectando algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento, mas em Apocalipse, mesmo sendo Israel, lembra lá dos 144 mil? Eles representam a totalidade do povo de Deus. Também é uma metáfora, é um símbolo para falar com o que vai acontecer com todo o povo de Deus. Tá? É assim que eu estou tomando a interpretação aí. A lua debaixo dos pés, ela enfatiza o quê? O reinado dessa mulher, o domínio dela. Tá? A coroa, de novo, usada ali, né, também significando domínio, poder, autoridade que ela tem, esse resplendor, essa coroa, usada em Apocalipse em vários momentos ali. Tá? Portanto, como a lua debaixo dos pés, a coroa das 12 estrelas também significa a vitória e a glória de Deus e de seu povo. 12 estrelas, outro problema, sempre tem problemas de interpretação.
Tá? O que são essas estrelas, né? O que elas representam? Aí você vai ver uns, falou 12, todo mundo vai falar assim, é Israel. 12 tribos. Outros vão falar assim, eu acho que tem a ver com os 12 apóstolos. E tudo isso faz sentido, né? Por causa do número 12. Só que se eu tomo de uma forma simbólica o número 12, ele também significa a totalidade de um povo. Por quê? Olha só. Quando Jesus, vamos lá, gente, vou devagar para vocês entenderem. Lembra quando eu ensinei aqui as bem-aventuranças? E eu falei bastante do livro de Mateus. Não sei se vocês vão lembrar que Mateus faz questão de apresentar Jesus como um novo Moisés e um novo Israel. Do jeito que lá Moisés escreve na tradição 5 livros na Torá, Jesus lá em Mateus faz 5 discursos. Do jeito que Moisés sobe o monte para dar os 10 mandamentos, Jesus sobe o monte, olha lá, o sermão da montanha, para dar os mandamentos do reino que ele está inaugurando. Jesus, então, ele entra em Mateus, ele é apresentado como um novo Moisés que está agora conduzindo o novo povo de Deus da nova aliança. Quando ele vai escolher discípulos, quantos ele escolhe? 12. Por que 12? Porque ele está falando, eu estou começando um povo da nova aliança. Um reino da nova aliança. Do mesmo jeito que o reino de Israel tinha 12 tribos, se iniciou com 12 patriarcas, o meu reino está iniciando com 12 discípulos. Ali se entende claramente, Mateus quer mostrar para todos os leitores que Jesus está iniciando uma nação da nova aliança. Então, o número 12 simboliza ali a totalidade do reino de Cristo, assim como as 12 tribos de Israel, representando todo o povo de Deus. Não é difícil entender que em Apocalipse, provavelmente, aqui, 12 estrelas representam a totalidade também do povo de Deus. Então, de alguma forma, há aqui um reinado dessas 12 estrelas, representado nessa mulher, tá bom? Então, do mesmo jeito lá, lembra das cartas, lá das mensagens? 7 estrelas representavam os 7 anjos das 7 igrejas. Então, você tem alguns paralelos que vai ajudando a gente a entender aí, tá? Agora, em seguida, o texto diz que essa mulher gloriosa, vamos resumir o que significa? Sol, lua, estrela, essa mulher gloriosa, que resplandece a glória, a autoridade de Deus, o reinado de Deus, que tem isso de Deus a parte dela, é o resumo de todas essas metáforas. Ela está, é interessante que no grego, olha como os tradutores, eles têm que traduzir para a gente entender. Se fosse traduzir ao pé da letra, né, eles tinham que escrever assim, a mulher estava grávida. Lá no grego está escrito assim, a mulher está no ventre. Por quê? Porque isso é uma expressão idiomática. Do jeito que você tem outras expressões idiomáticas, o grego, quando a mulher estava grávida, ela está no ventre. É assim que se fala no grego koiné da época. Então, lá no original, se fosse traduzir, nenhum tradutor vai traduzir isso, porque o brasileiro não entenderia. Mas o pé da letra, por isso que a gente fala, a melhor tradução é o pé da letra. Não, porque você não entenderia. Por isso que os tradutores, eles interpretam. Então, ao invés de escrever Tanim, que é o nome de um monstro marinho, o tradutor coloca monstro marinho, crocodilo, porque senão a gente não entenderia. O judeu olha lá, Tanim, ele escreve, está falando da mitologia de um monstro marinho. Se a gente colocar para a gente lá, você vai falar, que troço é esse? Os tradutores, eles têm que ficar inventando palavras para a gente entender, é um monstro marinho. Aí o outro fala, mas monstro marinho fica muito mitológico, e é mesmo. Aí o cara prefere colocar crocodilo, que eu já não gostei dessa tradução, prefiro monstro marinho, porque era o que era na cultura judaica. Só que lá tinha um nome.
Então, para você ver como é difícil, às vezes, o tradutor escolher as palavras do português para dar a melhor interpretação para a gente, né? Então, a mulher está em gastre no grego, literalmente no ventre, está grávida, né? Então, é uma expressão idiomática, a gente fala. Igual expressões no português, eu citei domingo de manhã no estudo, que a gente também tem isso. Se eu falar para todo mundo aqui, ó, a hora que estiver armando um tempo de chuva bem pesado, aí eu falo para você assim, rapaz, vai chover canivete. Isso é uma expressão idiomática. Todo mundo aqui vai entender que nós estamos falando, vai chover uma chuva forte. O céu vai desabar. São figuras de linguagem para a gente expressar algo com ênfase. Pega um americano, fala para ele estar aqui e traduz isso para ele. Vai chover canivete. Para ele não faz sentido. Porque isso não existe na língua dele, essa expressão. Na cabeça dele, ele vai olhar e falar assim, como assim? Canivete vai cair do céu? Ele vai entender isso com literalidade, não vai fazer sentido para ele. E é assim que acontece nas traduções do grego para o português. Então, eu só falo isso para vocês terem uma ideia, que o trabalho que tem os tradutores bíblicos. Por isso que a gente fala, eu acho que essa não é a melhor tradução. Você fala, mas eles traduziram errado? Não, é um esforço deles em traduzir e fazer você entender na sua época aquilo que está escrito lá no grego, que às vezes é uma expressão de linguagem da época. E esta, por exemplo, é uma. Se ele fosse trazer ao pé da letra, não fazia sentido, né? A mulher está em gastre, está no ventre. Quer dizer, ela está lá no ventre, é ela que está sendo gerada, né? Nossa cabeça? Não, ela está grávida. Então, uma expressão idiomática. Com base nas imagens do Antigo Testamento, olha, vamos lá agora. Quem é a mulher? Eu já antecipo aqui. A mulher é a mãe do Messias. Ponto. A mulher aqui no texto é a mãe do Messias. Ela é a mãe do filho que vai governar todas as nações com um cetro de ferro. Então, agora começa a complicação. Olha só. Literalmente o texto, essa mulher é a mãe do Messias. Daquele rei que vai governar todas as nações. Óbvio que nós estamos falando de Jesus. Está claro quem é o filho. Não tem discussão quem é o filho, tá? Não tem discussão. Nenhuma linha teológica tem discussão. Todo mundo sabe que está falando do Messias, de Jesus ressuscitado, que vai governar as nações no final. Então não tem discussão. A discussão é, que mãe é essa? É a mãe Maria? Olha só, aí começa. É a mãe Israel, de onde ele veio como judeu? É a mãe igreja? E aí você começa a ter as dificuldades de interpretações. Tá? Como que a gente vai caminhar para isso? Então, olha lá. E, portanto, tem sido frequentemente identificada como Maria, por alguns teólogos. Ou, aqui é interessante, como Maria, como personificação da igreja, como uma representação da igreja. É óbvio que Maria é a mãe do Messias, literalmente física. Ela deu à luz Jesus, e ponto final. Só que aqui no texto não dá para entender que pode ser só Maria. Tem outras implicações. Então, ela ali, pode ser que o texto está misturando o nascimento físico de Jesus com uma manifestação do Messias através da igreja nos finais dos tempos. Olha que interessante como as coisas, na figura profética, elas podem se misturar, essas questões. Eu vou caminhar mais um pouquinho para você entender. Outro teólogo diz que a mulher é principalmente a igreja, ele fala. Aí Osborne fala assim, mas no versículo 5, ele fala, ela deu à luz um filho homem, o filho da mulher. Ele fala assim, são características de uma mulher que deu à luz um filho, Jesus. Então ele contesta que é só a igreja, o Osborne. Aí ele fala assim, é provável, uma provável referência, todavia essa interpretação é restrita. Mesmo que a mulher possa ser Maria, no versículo 5, até no versículo 5, ela simboliza todo o povo de Deus, para Osborne. Então existe uma síntese ali para ele de significado. Você está dando para entender?
Significa Maria no versículo 5? Sim, porque uma mulher deu à luz Jesus de fato. Só que tem outras coisas relacionadas a essa mulher que não tem nada a ver com Maria. Tem a ver com características de totalidade da igreja. E um Messias que vem no final, a partir do sofrimento dessa igreja, porque está falando lá naquele tempo de 3 anos e meio. E aí já não tem nada a ver mais com Maria. Então você tem aqui uma síntese de símbolos e significados, desde a mãe de Jesus humana, até ela simbolizando toda a igreja, a totalidade da igreja. É assim que Osborne vai caminhar. Em outras palavras, ele é o povo de Deus que aqui está prestes a dar à luz o Messias para ele, nos finais dos tempos. Porque nós estamos falando dos finais dos tempos. Mas ao mesmo tempo tem coisa que volta para o passado. Nós vamos ver aqui a queda dos anjos. Ele dá uma misturada legal aqui. Gente, é uma misturada doida do que aconteceu antes da criação do mundo com o que está acontecendo em Apocalipse no futuro. Ele põe num pacote só, a gente que se vire para entender. Para você entender e lembrar que nas questões proféticas não existe temporalidade correta. Para ele é um bolo ali da eternidade que está acontecendo. Nós vamos ver isso aqui no dragão. O dragão que estava no céu e arranca a terça parte das estrelas. Isso já aconteceu. Não vai acontecer. Por que está contando aqui? Porque está contando do conflito que existe desde lá do passado, que está se estendendo para o final dos tempos. E esse conflito do versículo 4, lembra que ele vai ser desenvolvido lá para frente? No versículo para frente? Lembra que há aquela ampliação? Aí a gente vai ver que há um conflito com Miguel, com esse dragão. Então, olha que interessante, como é difícil a gente... não, então peraí, isso aqui aconteceu isso... então aqui, quando aconteceu essa terça parte? Pois é, lá para trás. Mas por que está falando do futuro? Como que se fosse acontecer? Entende? Confusão total, né? Então, não confunda, nós estamos falando de um ambiente espiritual, que é onde essas coisas estão diante de Deus na eternidade. E a gente não pode, às vezes, botar cronologia exata como a gente quer na nossa cabecinha de brasileiro. Não funciona assim. Então nós temos que entrar dentro dessa estrutura simbólica e entender a mensagem, gente. E não querer ficar adivinhando quando vai acontecer. Entender a mensagem. Qual é a mensagem? Há um conflito. O filho foi retirado. Satanás, o dragão, não conseguiu matar o filho. Ele é arrebatado, arrancado e levado a Deus. E ele vai governar as nações. Existe uma mensagem. Que esse conflito do dragão contra a mulher e contra o filho, quem vai ser vitorioso? A mulher e o filho. Por mais que o dragão, a prostituta, mate os santos por um período. Entenda isso, essa é a dinâmica que nós estamos estudando, né? Yarbrough Collins, eu citei essa mulher já, acredita que a mulher, ela também acredita que a mulher representa o povo de Deus perseguido, do qual vem o Messias no final. Tá? Aqui é muito complicado para os que não acreditam na tribulação da igreja, porque para ela é justamente isso que está acontecendo. A mulher em dores de parto, em sofrimento, em tribulação, perseguida pelo dragão, ela dá à luz o filho. Quer dizer, o Messias vem em meio ao sofrimento da igreja, nesse momento. Tá? Isso se encaixa no contexto, visto que a ênfase são as dores de parto, quando ela grita com as dores de parto, sofrendo intensamente. Isso retrata as aflições messiânicas da comunidade de Deus e de Cristo. Então, para ela, as dores de parto são as aflições da igreja, as aflições do povo de Deus, as contrações que a igreja tem para que o Messias venha e se manifeste finalmente nos finais dos tempos. Essa é uma interpretação dessa Yarbrough Collins. Portanto, finalizando, a ênfase aqui está na mulher como a igreja perseguida. A mulher como a igreja, as aflições do Messias. Esse é o estado da mulher. Então, quem ela é? Em parte,
ela está falando da Maria, por causa daquela que deu à luz o filho, o Messias, mas não é dela, não se detém a ela. Ela simplesmente é um símbolo da totalidade da igreja, a igreja que vai gerar o evangelho, o Cristo, e no auge, pregar o evangelho em todas as nações, e aí então virá o fim. É o que eu sempre tenho falado, gente. O maior sinal para mim dos finais dos tempos vai ser a evangelização mundial, juntamente com a perseguição da igreja, juntamente com conversão de judeus. Para mim, a hora que isso começar a acontecer, aí eu começo a falar que Jesus deve estar às portas. Mas não está acontecendo ainda. Então, por mais sinal que esteja, são os princípios das dores para mim. Então, a hora que eu ouvir, a igreja sendo perseguida, como o Apocalipse está falando, acirrando a perseguição, ao mesmo tempo, ela intensificando o seu testemunho e perseverando no martírio, no testemunho de Cristo. E judeus se convertendo, porque Paulo fala isso na carta aos Romanos. Essas três coisas juntamente se intensificando, aí eu vou falar, Jesus pode voltar hoje. Enquanto isso, eu não vejo a volta de Jesus. Porque essas coisas são as coisas mais importantes para mim, dos finais dos tempos. Não são as guerras, não são as pestes, não são as pandemias, não são. Porque isso são princípios, Jesus chama de princípio das dores. Então, para mim, a leitura que eu faço não tem nada a ver com a maioria das que as pessoas fazem. Para mim, o mais importante é a missão da igreja mundial, assumindo a sua missão, de forma como ela nunca assumiu, testemunhando de Cristo às nações, morrendo pelo evangelho, sendo perseguida pela Babilônia, pelo dragão, pela grande prostituta. Os judeus aceitando Jesus como Messias, isso eu já estou vendo acontecer devagar, um movimento de conversão de judeus a Jesus como Messias, isso é significativo para mim. Essas três coisas juntas. Eu vou começar a falar, Jesus pode voltar hoje. Enquanto isso, pode ter sinal que for, pode for o que for aí, que para mim falta coisa para acontecer. Tá? Essa é uma visão pessoal minha que eu estou passando para vocês. Versículo 3. Viu-se também, agora sai da mulher e vai para o dragão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e das cabeças coroas, 7 diademas. A imagem desse grande dragão, em grego, Drakon Megas, um grande dragão tem um pano de fundo complexo de novo. Lembra quando eu falei da linguagem mitológica? De novo, dragão está dentro dessa característica mitológica de alguns povos antigos e tinha vários significados no Antigo Testamento e na mitologia antiga. Benson, que é um teólogo, mostra como o símbolo do dragão era bem conhecido, não somente no contexto judaico, mas também em todas as culturas antigas, gente. Eu citei semana passada um pouco, sumérios, acadianos, indiana, grega, hitita, egípcios, fenícios, todas essas culturas tinham mitologia que envolvia a figura de dragão, de um drácon. Um drácon era, como eles descreviam um drácon, que a gente chama de dragão? Uma serpente grande, às vezes com mais de uma cabeça, com uma cauda grande. Então era uma serpente modificada, uma serpente meio, virava esse monstro marinho. Então, algumas traduções vão chamar de serpente ou monstro marinho, da onde vem essa figura mitológica. Tá? Geralmente associado, na maioria dos povos antigos, geralmente associado a coisa maligna mesmo, tá? A coisa meio do mal. Mesmo nos povos não judaicos, essa figura tinha algumas características sempre ruins. Salvo um aí que parece que tinha uma coisa boa aí do dragão. Mas a maioria representava alguma coisa ruim. O mito mais antigo que a gente tem, gente, que envolve aí dragão, é aquele da Caverna dos Dragões lá.
que é daquele desenho. Que ele, olha esse mito, olha que interessante, ele é do século 24 antes de Cristo. Quer dizer, em 2300 antes de Cristo, você tem um mito sumério que envolve um dragão de 7 cabeças. Aqui o dragão, 7 cabeças. Olha que coisa, como é que as coisas, né, se envolvem ali dentro dessas coisas, das mitologias, das figuras e tudo, né? E em Canaã, o dragão simbolizava todos os deuses em forma de serpente, que eram os deuses pagãos em forma de serpente. Você tinha então o Draco. Inclusive, se eu não me engano, como que era aquele deus mesmo? Os filisteus, né? Dos filisteus. Quando a arca vai, eles roubam a arca, levam para dentro do templo de um deus. Se eu não me engano, esse deus era representado assim também, né? Não sei se vocês vão lembrar que a arca fica na frente da estátua. É o Dagon. E a cabeça dele é arrancada diante da presença de Deus ali, humilhando, né, o Deus dos filisteus ali, né? Na Babilônia, o dragão também é uma serpente vermelha. Olha que interessante, dragão vermelho. E na Babilônia você tinha também essa mitologia de um dragão de 7 cabeças, vermelho. Então, tudo isso está sendo usado com figuras que pairavam no imaginário do povo da época. Só que o que Jesus está fazendo aqui, João? Ele está sintetizando todas aquelas figuras mitológicas e falando, sabe quem que é? É Satanás. Aquela maldade de toda a mitologia lá, quem faz isso é o diabo, é o inimigo de Deus. Então essa figura começa agora a representar esse ser maligno que arrastou os anjos. Isso não era, gente, no Antigo Testamento o diabo não era um dragão. Você não tinha isso. Quem está fazendo esse link, na nossa cabeça quando a gente fala dragão, está falando diabo, de onde você tirou isso? Só de Apocalipse. Pode ler a Bíblia, você não vai ver mais assim. Você não vai ter essa junção na literatura bíblica de diabo e dragão em nenhum lugar, só em Apocalipse. Então, Apocalipse está fazendo essa junção simbólica e metafórica, de metáforas do imaginário, e dizendo, aquele ser mal de todas as mitologias que vocês conhecem, inclusive da judaica, no Behemoth, no Leviatã, tudo isso agora está sintetizado em quem? Nesse ser que rebelou-se, levou os anjos, as estrelas do céu, que caiu na terra e está perseguindo a igreja, o diabo. Aí há uma síntese, entende? Desses significados nesse inimigo de Deus, que agora passa a ser conhecido em Apocalipse como o dragão, a antiga serpente. Olha que interessante, tá? Bom, vocês já entenderam, não vou ler tudo aqui. No Antigo Testamento tem Leviatã, Behemoth, Tanim, Raabe, que Raabe não é a prostituta, tem um outro monstro marinho chamado Raabe também. Tanim, como eu disse, em alguns lugares aparece a palavra Tanim, aí o nosso tradutor coloca crocodilo, monstro marinho, tá? Que é melhor, monstro marinho, do que crocodilo. A tradução para mim é melhor. Inclusive, Faraó também, olha que interessante, aqui eu quero ler para você ver, como esses símbolos aqui, eles simbolizavam coisa maligna, às vezes Deus falava de poderes da terra, também conectando eles a essas figuras. Quer ver? Vamos abrir em Ezequiel 29, 3. Ezequiel, vou achar aqui. 29, versículo 3. Olha lá, Deus falando aqui contra Faraó, né? Fala e diga, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme. Aqui, na verdade, é esse nome que eu estou falando, monstro marinho. Não sei se tem alguma outra tradução aí. Grande dragão. Crocodilo monstruoso, que é a minha tradução aqui, né? Mas que eu não acho que é uma boa tradução. Eu acho que ou um grande dragão ou um monstro marinho, que seria mais bem traduzido por causa da mitologia da época. Então, olha que interessante. Você tem aqui um monstro marinho, ele chama Faraó de monstro marinho.
que ele está falando? Do jeito que você tem na mitologia, o monstro marinho, que faz coisa ruim, né, que tem um poder, mas arrasta as multidões ali, que tem... O faraó, você é um bicho desse, para mim. É assim, ele está colocando o faraó do jeito ali de um crocodilo, né, de um monstro marinho. Deitado no meio dos seus rios, e que diz, olha o que o monstro marinho fala: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Normalmente, aqui ó, outra tradução importante, presta muita atenção no que eu vou falar. Rio, mares, na literatura apocalíptica, significa nações, povos. Tá? Então, quando o dragão está ali no mar e a serpente está governando os mares, ela está governando os povos. Então, é muito interessante, porque o mar para o judeu sempre era um incógnita, gente. O judeu não era um povo do mar. O mar para eles era desconhecido. Tanto é que quando fala abismo, está falando do abismo do mar. As profundezas do abismo, está falando das profundezas do mar. Eles desconheciam o mar. Quem era o povo do mar? Eram outros povos, filisteus, eram outros povos, povos marítimos. Eles não eram povos marítimos. Eles desconheciam o mar. Para eles o mar vinha o que vinha do mar? Coisa ruim para eles. Tempestade, coisas que eles não entendiam. Tinham uns monstros marinhos na mitologia. Então o mar é uma figura, inclusive em Apocalipse, do mal das nações. Olha que interessante. E aqui o faraó está falando, eu domino o meu rio, quer dizer, eu domino o meu Egito. Eu criei o meu Egito para mim, um orgulho de faraó. E Deus está falando, você é um monstro marinho que fala que o rio é teu. É óbvio que Deus aqui vai botar ele na linha. Né? Deus vai julgar faraó. E outro aqui ainda, olha, em Ezequiel 32, vê aí 32. Versículo 2. Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas. Olha que interessante. Tradução aí de novo, outra tradução em vez de crocodilo? Monstro marinho, é o tal do tanim. Né? Então, Faraó, você foi comparado a um leão, a um animal de realeza. O leão ele tem essa simbologia. Em vez de leão? Isso aí eu precisava ver no original então, hein? Precisava dar uma conferida. Porque dragão provavelmente não é uma tradução boa. Não, no crocodilo, tá, dragão? Lê aí para mim, Ramalho, assim, ó. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o faraó, rei do Egito, e diga-lhe, você foi comparado a um... Isso, um leão. Isso, exatamente. Não, aí sim. Ele foi comparado a um leão. O que ele está falando? Deus está falando assim, aqui. Você tem a fama, você foi comparado a um animal de realeza. Mas eu te considero o monstro marinho, o dragão do mar. Quer dizer, eu te considero maligno, de um lugar de maldade. Eu não te considero realeza. Deus está julgando o faraó. Ele está usando figuras de linguagem para dizer que eu estou contra o que falam de você, que você é um governante glorioso. O leão significa isso. Não, você não é. Você é um monstro marinho, você é um dragão. Tá? Que aí simboliza toda a ruindade de um ser. Entende o que eu estou falando? Tá? Então, você comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas. O que ele está fazendo? Agitando as nações. Turvando as nações com os pés, sujando os rios. Então, quer dizer, as suas ações não são ações de leão, de realeza, de glória, de beleza.
suas ações são de um dragão marinho, de um monstro que está lá na lama, por isso que crocodilo, em algumas traduções. Você vive ali, na lama, no lodo, no pântano. Né? E você está sujando as nações com as suas ações. Você não está colocando realeza nas nações, glória. Não, para mim, você está sujando as nações. É isso que Deus está falando para Faraó. Para você ver a importância de entendermos as metáforas e a linguagem profética. Olha como é importante para a gente não fazer as leituras doidas aí que alguns fazem, né? Outro homem que Deus também faz isso, vamos ler que eu acho que vale a pena, Jeremias, capítulo 51. Então a gente está encerrando, eu não vou abrir outro tema aqui. Jeremias 51. Versículo 34. Importante também, por quê? Porque em Apocalipse nós estamos falando da Babilônia, né? E olha só. Aqui é uma Babilônia antiga, né? No Antigo Testamento, uma cidade mesmo, um rei, né? Babilônia em Apocalipse é uma metáfora, tá? Aqui não, aqui é uma cidade mesmo. Um reino, né? Um império. Jeremias 51, 34 diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho nos engoliu, encheu sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Isso foi o que o Império Babilônio fez. Né? É o que o Império Babilônio fez. O que ele fez? Devorou, esmagou o povo de Deus, Judá. Né? Se alimentou, jogou para fora, comeu das coisas deles, do império, do reino de Deus, ali das coisas de Deus, e vomitou, jogou para fora, desprezou o que era de Deus. Então, é uma linguagem, gente, metafórica, simbólica, profética, para descrever coisas que aquele império estava fazendo. Então, se acostume com essa linguagem, para você ver como que isso é muito usado. Né? Encerrando aqui, por hoje, eu faço aquela mesma coisa, né? Deixa eu ver onde eu vou parar aqui. Gente, só para tentar encerrar aqui, fechar a ideia, eu já falo o que eu ia falar. Então, o dragão passou a representar o quê? Grava isso. Todos os terrores do mar e assim a presença do mal e da morte. Então, esse ser dragão mitológico representa todo o mal, morte, tudo que é maligno, ele está representando isso, e ali, né, óbvio que nós estamos falando de Satanás ali. Né? Como o grande dragão, o grande oponente de Deus e representante do caos e da morte, era natural que o dragão estivesse associado a Satanás. Então essa figura mitológica criou um vínculo com o próprio Satanás. João fez isso ali para fazer essa figura aí, tá bom? Aí a gente veio depois mais um pouquinho a semana que vem aqui a questão da cor, do vermelho, das cabeças do chifre, a gente tenta passar objetivamente para caminhar. Então, desfecho de hoje está feito aí. A mulher, quem é a mulher? Representa nos final das contas a igreja na totalidade dela, o filho do homem, obviamente Jesus, o Messias, que governa as nações, a tentativa do dragão de matar o menino não conseguiu, esse conflito ele não vai conseguir o que ele quer, e Jesus vai voltar para governar, inclusive julgar a grande Babilônia, julgar o dragão. Essa é a mensagem aí que a gente vai ver. Mas o conflito existe, certo? O conflito do dragão, da grande Babilônia, da besta, do falso profeta, contra o povo de Deus, o martírio, nos finais dos tempos, está claro que não tem para onde fugir. Isso aí está muito claro que vai acontecer nos finais dos tempos. Tá certo? E aí foi o que eu falei, acostumem com a linguagem, né? Você lembra que eu falei da investida do Hamas ali em Israel? Se a gente fosse escrever como literatura apocalíptica, como que eu descreveria o ataque do Hamas em Israel? Eu poderia usar essa figura do dragão. Né? Eu poderia falar que, olha como eu escreveria. Eu escreveria assim: e se levantou,
né, um dragão de 3 cabeças. Uma cabeça teve acesso pelo ar, a outra pela terra, a outra pelo mar. E ela entrou e devorou o sul. E você percebe, eu poderia descrever o ataque do Hamas de forma profética e apocalíptica. Por quê? Não foi assim que aconteceu? O exército do Hamas não entrou em 3 frentes de ataque conjuntas pelo sul? Então eu conseguiria escrever isso de forma metafórica. Isso é linguagem profética apocalíptica, usada na literatura judaica apocalíptica. Então eles estavam acostumados a esse tipo de literatura. Tá? Então, se eu quiser descrever o ataque do Hamas, eu consigo hoje fazer com essa linguagem. E hoje, se eu fizer, vocês vão entender o que eu estou falando. Era assim, entendi. Eu estou tentando dar essa ideia, porque não era tão distante para eles, como para a gente, algumas coisas. Eles estavam acostumados, alguns, obviamente, com esse tipo de literatura. Provavelmente o próprio João tinha lido literaturas apocalípticas e proféticas. Nós sabemos que livros citados na Bíblia, que não são canônicos, eram lidos pelos autores. O próprio livro de Enoque, ele era lido e é citado em Judas. Ele é citado, então ele era lido pela comunidade judaica. Por mais que não era tido como escritura sagrada, mas era lido e era tido como literatura apocalíptica e profética. Então quem lê Enoque, né, não pode ler nunca aquilo com literalidade, porque tudo aquilo é literatura apocalíptica. Nunca. Quem lê dá um monte de bola fora. Traduz tudo errado o texto. Porque ele não foi escrito. Ele foi escrito para fazer esse tipo de linguagem simbólica. Entende? Então é bem interessante aí. Tá bom? Vamos orar? Agradecer a Deus por hoje.